Então, boa tarde. Hoje nós temos um colaborador especial, né, o Dr. Aldo Mendonça, doutor em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é professor do Instituto Federal do Pará, no campus Óbidos, né, uma cidade aqui não tão muito distante da minha. E ele vai hoje nos ajudar, né, na compreensão da lei da gravitação universal e como ela está aplicada, né, no nosso dia a dia. E a gente tem algumas aplicações na própria astronomia astronáutica. Microfone. Boa tarde, professora Graciana, boa tarde a todos os alunos, os colegas. Para mim é uma grande alegria poder estar participando desse mini curso, mesmo que de maneira breve. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco com vocês de algumas coisas que, de fato, são muito interessantes e intrigantes. Essa aula eu preparei de uma forma um pouco diferente, dando um pouco de contextualização histórica para o problema. Eu não gostaria de entender, de interpretar isso como um monólogo. Eu ficaria muito feliz se nós pudéssemos interagir. Para mim é um grande prazer poder conhecê-los, mesmo que virtualmente. Eu espero que em um futuro não muito distante, as condições sanitárias possam permitir que nós nos encontremos presencialmente para discutir alguns assuntos de física. Pelo fato de nós estarmos diante de uma pandemia global, né? Infelizmente, no momento, as nossas atividades têm que ser restritas a atividades virtuais. No entanto, isso também tem um ponto positivo de nos aproximar de pessoas que moram em regiões extremamente distantes e que nós não teríamos essa oportunidade de ofertar educação, ciência para essas pessoas se não fosse através de oficinas, cursos e eventos virtuais. Então, pessoal, eu ficaria muito feliz se vocês pudessem interagir comigo durante todo o andamento da coisa, tá? Para mim vai ser uma grande alegria. E hoje eu vou estar discutindo com vocês a lei da gravitação do Newton, só que eu não queria começar já contextualizando a lei da gravitação do Newton. Eu queria poder conversar com vocês algumas coisas que precederam a lei da gravitação do Newton e que contribuíram também para o seu desenvolvimento, tá ok? Eu costumo dizer que a gente lida com 3 grandes teorias da gravitação, tá? Que tem a teoria mais baseada em modelos cosmológicos geocêntricos, a partir da física do Aristóteles e do modelo de Ptolomeu. Aí depois nós temos as ideias newtonianas, que surgem após uma série de fatos históricos e científicos que acontecem. E, por último, nós temos a teoria do Einstein, da relatividade geral, que faz toda uma descrição geométrica, considerando o espaço-tempo como apenas, como eu posso dizer, dimensões do nosso universo em si. A relatividade geral é muito legal, eu recomendo que vocês, no futuro, se interessarem, vocês estudem, porque é muito legal, muito bonito. Então, vamos lá, né? Só que hoje o nosso curso, ele trata da gravitação, em especial da lei da gravitação universal do Newton, tá? Aí é que tá. Por que esse nome, Lei da Gravitação Universal do Newton? Esse nome, pessoal, ele está sendo empregado aí porque a aplicação da lei de Newton da gravitação, ela é uma aplicação de fato universal. Ela não se aplica apenas ao movimento de astros, planetas,
mas também se aplica ao movimento de queda de corpos na superfície de um planeta, na superfície do planeta Terra, por exemplo, movimentos e trajetórias de corpos na superfície da Terra. A dinâmica newtoniana, ela foi construída de modo a descrever tanto o movimento dos corpos celestes quanto o movimento de corpos que ocorre na superfície da Terra. E a ideia da dinâmica newtoniana é justamente estudar as causas desses movimentos. O porquê que esses movimentos acontecem. Tudo bem? Sabe-se que tanto o problema da queda de corpos, quanto o problema do movimento dos planetas, as órbitas, o sistema cosmológico, eram estudados há muito tempo, desde a Grécia Antiga. Dentre os gregos, eu diria que existem dois que são destaque dentro dessa perspectiva de estudo. Um deles é o Aristóteles, porque a física aristotélica ela foi um marco na Grécia Antiga e ela perdurou por muito tempo e foi muito utilizada, inclusive, para a construção de explicações para alguns fenômenos que aconteciam antes do desenvolvimento do método científico. Tá, ok? A física aristotélica ela é extremamente ampla, tá? E dentre as coisas que ela tenta explicar, que o Aristóteles se debruçou para tentar explicar, está também o cosmos, ou seja, o modelo cosmológico em si. O Aristóteles, ele tinha uma ideia geométrica para as coisas em que o universo ele deveria ser esférico, tá? E finito. O universo ele deveria ter essa estrutura que está sendo mostrada nessa figura aqui, sendo esférico e finito. E o centro do universo deveria coincidir com o centro da Terra. Além disso, o Aristóteles ele tinha uma ideia da Terra muito peculiar. Tudo que há na Terra deveria ser constituído de 4 elementos fundamentais. Que elementos seriam esses? Fogo, ar, terra e água. Ele faria uma subdivisão entre elementos leves e elementos pesados. E usando essa subdivisão, o Aristóteles criou um argumento para explicar a queda de corpos. Tudo bem? Ok. Então, a física aristotélica ela é muito interessante também por outro motivo. Porque ela divide o universo em 2 regiões. A região terrestre, que é a região sublunar, e a região celeste, que é a região supralunar. Na região terrestre, como eu falei, nós teríamos os 4 elementos. Já a região celeste seria um pouco diferente, porque o Aristóteles ele postulou que esses 4 elementos aqui, eles sofreriam transformações entre si, o que explicaria, por exemplo, a mutabilidade das coisas aqui na Terra. Perceba que toda a física aristotélica ela é construída com base na observação e não necessariamente se utiliza de argumentos matemáticos para o seu desenvolvimento. Já a região celeste, ele olhava para o céu e percebia que as coisas pareciam imutáveis lá. Em virtude disso, ele postulou que a região celeste não podia ser constituída pelos mesmos elementos da região terrestre. Deveria ser constituído por um outro elemento, e este elemento deveria constituir todas as coisas da região celeste. Este elemento recebeu o nome de éter, tá? Além disso, a teoria aristotélica ela também diz que os corpos celestes eles deveriam se mover sempre da mesma forma, de maneira repetida, regular e imutável, sempre em torno da Terra.
Este é um exemplo, pessoal, de modelo cosmológico geocêntrico, onde nós temos a Terra ocupando o centro do universo e os demais astros orbitando ao seu redor. Modelos como esse, eles eram muito próprios para uma ideia que foi construída e que passou a ser defendida pela Igreja Católica e por algumas esferas da sociedade durante principalmente a época do feudalismo, digamos assim, a Idade Média. Tá? Vocês sabem que havia uma grande influência, ainda há, né, uma grande influência da Igreja na política, e a fim de consolidar esta influência, a Igreja defendia que, pelo fato do ser humano ser visto como protagonista dentro da descrição cristã, né, a Terra deveria ser o centro do universo. E todos aqueles que tentavam propor ideias que não consideravam a Terra como o centro do universo eram duramente perseguidos e criticados pela Igreja Católica. Tudo bem? Mas a gente está falando de Aristóteles, de Grécia Antiga. Aí é que tá, pessoal. A física aristotélica, ela seguiu como protagonista na descrição de diversos fenômenos até 1200 e pouco, 1500 e pouco, por aí. Então, é uma ciência que foi construída desde antes de Cristo e que vigorou até mais de 1000 anos após Cristo. Então, foi muito tempo. O modelo cosmológico geocêntrico mais famoso, mais conhecido, que foi muito aceito e defendido até por contemporâneos de Nicolau Copérnico, né? E até na época do Galileu, muita gente ainda defendia o modelo geocêntrico, era o modelo do Ptolomeu, que considerava o movimento de corpos celestes como círculos perfeitos por razões puramente filosóficas, e que também era um movimento geocêntrico, sendo que durante muitos anos se teve um problema com o modelo do Ptolomeu, que é o seguinte: ao olhar para o céu, percebia-se que a trajetória de alguns planetas parecia ser levemente diferente a depender da época do ano em que estavam sendo observados. Isso se deve ao fato desses planetas estarem executando o que nós chamamos de movimento retrógrado, devido a estarem mais próximos do Sol do que a Terra. Sendo que naquela época adotava-se ainda um modelo puramente geocêntrico. E a fim de explicar esses problemas, essas inconsistências, o Ptolomeu achou uma solução super fácil, mas que não resolvia nada no fim das contas. Olha, os planetas, os demais astros do Sistema Solar não giram em torno da Terra. Eles giram em torno de... Eles executam uma circunferência, e esta circunferência executa outra circunferência centrada na Terra. Então, você teria 2 movimentos circulares aí, que daria um movimento mais complicado, e isso foi a tentativa dele de explicar o movimento retrógrado em si. Antes de avançar, eu queria falar sobre a explicação do Aristóteles para a queda de corpos. Lembra que eu falei para vocês que o Aristóteles ele separa os elementos terrestres em elementos leves e elementos pesados, não é isso? Então, dentro dessa perspectiva, o Aristóteles ele dizia que, olha, os elementos leves, eles têm o lugar natural deles como estando na camada mais superior da região sublunar. Ou seja, originalmente eles têm que estar acima dos elementos mais pesados. Esses elementos pesados, eles têm como seu lugar natural o centro do universo, o centro da Terra. Então, Aristóteles, por que se eu soltar uma maçã de uma determinada altura, ela tende a cair? Ela cairá. É muito simples. Ela cairá porque o seu lugar natural é o centro da Terra, em virtude do seu elemento mais abundante,
ser a Terra. Então, todo corpo que cai, ele cai para o centro da Terra, por quê? Porque ele é essencialmente mais formado dos elementos pesados, que seria a terra e a água. Essa seria a explicação aristotélica para a queda de corpos. Hoje nós sabemos que isso está incorreto, e em virtude, e nós devemos agradecer tanto ao Galileu Galilei quanto ao Newton pelas respostas para esse problema. No entanto, naquela época, era o que tinha, tá ok? Voltando aos estudos dos modelos cosmológicos, o modelo de Ptolomeu, que é fortemente baseado nas ideias do Aristóteles, era um modelo também geocêntrico e era muito aceito dentro da sociedade, tá? E também defendido pela Igreja Católica. No entanto, observando a passagem de um cometa pela superfície da Terra, aliás, foi o mesmo cometa que o Ptolomeu também observou há milênios de anos atrás. O Nicolau Copérnico supôs um modelo cosmológico diferente. E esse foi o primeiro modelo cosmológico heliocêntrico a ganhar um pouco mais de... a ser popularizado, digamos assim, na sociedade, na época. Nesse modelo, a Terra não seria o centro do universo, mas o Sol estaria no centro, e a Terra perderia o seu caráter de protagonista e passaria a ser apenas mais um planeta orbitando ao redor do Sol. Assim como Vênus, Mercúrio, Marte. Esse modelo, bem como os outros demais modelos heliocêntricos da época, daria uma explicação qualitativa do porquê que alguns planetas teriam aquela pequena mudança na sua posição, no seu posicionamento e em sua trajetória durante determinadas épocas do ano. Ou seja, explicaria qualitativamente o movimento retrógrado de alguns planetas. Para vocês terem uma ideia, apesar do Copérnico ter tido essas ideias, o seu livro, que inclusive mostrava essas ideias, só foi publicado após a sua morte. O Copérnico, ele era um padre da Igreja Católica também, e não seria nem um pouco legal para ele estar publicando ideias que contrariavam o que a Igreja Católica dizia na época. Não ia ser interessante. Ele poderia, inclusive, ser condenado à morte por suas ideias. No caso do Copérnico, a morte estava batendo na janela dele por causa das ideias dele. O próprio Galileu também chegou a ficar em prisão domiciliar por causa das suas ideias também. É muito louco. Hoje a gente vê que nós, enquanto cientistas, a gente tem liberdade, né, para fazer pesquisa, para estudar o universo, mas nessa época do Copérnico, do Galileu, dentre outros, era bem mais complicado. Mas é muito massa essa informação, professora, que a senhora deu, muito interessante. Pois é, o Lemaitre, na década de 20, ele começou a propor, né? Pegou a lei de Hubble e começou a propor o Big Bang. Olha aí, tá vendo? O início, né? O início. Então, tanto o modelo de Copérnico quanto os demais modelos heliocêntricos tinham um grande problema, pessoal. As descrições quantitativas das trajetórias dos planetas, bem como de outros fenômenos observados e medidos, não eram exatas, não chegava nem perto, passava longe. Tudo piorou ainda mais quando Tycho Brahe fez medidas astronômicas muito precisas. Eu não me recordo muito bem do período em que isso foi feito. E aí surgiu um cara chamado Johannes Kepler, que ele tinha como objetivo usar as medidas do Tycho Brahe para descrever leis precisas para os movimentos planetários. Ou seja, ele queria encontrar um modelo que pudesse descrever precisamente como eram as trajetórias dos planetas, como se dava o movimento deles. E isso a gente pode chamar a grosso modo, de uma cinemática planetária.
Porque o Kepler ele quis estudar os movimentos sem se preocupar com as suas causas, beleza? E a partir desse estudo que ele publicou um livro chamado Nova Astronomia, que tinha as chamadas leis de Kepler. E o que dizem as leis de Kepler? Vocês já chegaram a estudar as leis de Kepler? Estudaram? Professor, eles viram alguma coisa das leis de Kepler já? Não, eles só ouviram falar. Mas tem uns meninos que já estão acompanhando em outros canais, né? Com Rapadura Cósmica, os canais que a gente passa o vídeo para eles assistirem previamente, né? Para eles terem uma noção do que vai tratar a aula. Então, eu acho que aqui eles só vão ouvir falar também, porque eu vou enunciar as leis de Kepler, explicá-las brevemente, tá? E vou partir para o que eu preparei do Newton. Eu não sei se isso vai ficar muito curto, professora. Eu preparei poucos slides, também para abrir margem para que eles pudessem me perguntar coisas e tal. Não. Mas se ficar curto demais, desculpa, tá? Foi mal. Não, pelo contrário, eu sou prolixa, eu sou longa demais. Hoje a gente fez uma oficina, sei lá, de umas 4 horas, uma oficina de foguete. Então... meus alunos, eles costumam dizer o inverso. Eu vou dar uma aula, aí é 15 minutos a aula. Eu demonstro as coisas, explico tudo, dou a aula, e aí depois eu posto para eles um vídeo fazendo problema e tá tudo certo. Aí o povo gosta das minhas aulas porque é relativamente curta, mas eu espero não ser muito rápido aqui, tá? Eu espero estar indo numa velocidade que seja agradável e didaticamente construtiva para os estudantes. Então, usando as medidas do Tycho Brahe, o Kepler ele buscou as leis precisas para os movimentos planetários. E essas leis foram as leis de Kepler. São 3 leis, pessoal, que descrevem o movimento dos planetas. E o que diz essas 3 leis? A primeira lei, ela já é uma bomba, porque todo mundo achava que o movimento era circular. Olha, os planetas orbitam ao redor do Sol com trajetórias circulares, não tem como, porque o círculo é perfeito. O círculo é um círculo. Mas não é circular. Os planetas, eles descrevem órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Pronto, já começou aí o problema. Isso foi a primeira lei de Kepler. Só que muita gente achava que eram órbitas circulares porque a excentricidade dessas elipses ela é muito pequenininha. Então, isso aqui está muito exagerado. A elipse não é desse jeito, não. Ela é quase um círculo, mas é uma elipse. E isso faz uma diferença danada quando você vai fazer as contas. Então, essa é a primeira lei de Kepler. Olha, os planetas eles descrevem órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Tudo bem? Isso é muito importante, porque nos leva à segunda lei de Kepler, que diz o seguinte, olha, um planeta, ele está descrevendo órbitas elípticas. Isso significa que, em tempos iguais, esse planeta vai varrer áreas iguais. Ou seja, é como se ele demora o intervalo de tempo T para passar daqui para cá e o mesmo intervalo de tempo para passar daqui para cá, a área varrida pelo raio da distância entre o planeta e o Sol será idêntica nos dois casos. Mas isso não significa, pessoal, que a distância percorrida é a mesma, tá ok? Nós temos 2 regiões interessantes aonde a velocidade do meu planeta é maior e aonde a velocidade do meu planeta é menor. Essas regiões recebem o nome de afélio e periélio. E são regiões onde o planeta está mais próximo do Sol e onde ele está mais distante do Sol. Tá ok? Então, dado um intervalo de tempo T, o planeta nessa região, ele vai varrer uma área. Se eu tiver o mesmo intervalo de tempo T nesta área aqui, o planeta vai varrer a mesma área, tá ok? O que significa que as suas velocidades serão diferentes. Como a distância percorrida aqui ela será um pouco maior,
Isso significa que a velocidade será maior quando o planeta estiver mais próximo do Sol e menor quando o planeta estiver mais distante do Sol. Tudo bem? É isso mesmo ou eu inverti, professora? Estou fazendo as contas aqui na minha mente para ver se eu acertei o negócio aqui. Então, ele vai... Isso é verdade. Tá correto, sim. Acredito que tá, também. Tá certo, então. Eu tenho um mau hábito de fazer as contas na mente, aí às vezes eu tenho que refazer de novo para poder ver se o que eu estou falando está coerente mesmo. Já a terceira lei de Kepler, pessoal. Eu esqueci de botar a fórmula aqui, desculpa, foi sem querer, tá? A terceira lei de Kepler, ela diz o seguinte, olha, tá bom, dado uma revolução, o quadrado do período de revolução dividido pelo cubo do semi-eixo maior da elipse é constante. Tá ok? É uma constante. Ai, meu Deus, o que é que isso quer dizer, professor? Já não entendi nada que o senhor disse. Calma, relaxa o coração. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que há uma relação entre o período de uma órbita, tá? Por exemplo, a Terra demora 365 dias para dar uma revolução completa em volta do Sol. Então, o quadrado desse período de revolução, dividido pela semi-eixo maior da distância entre a Terra e o Sol, tem que ser constante. É possível construir essa mesma relação de uma maneira similar para o raio médio da distância Terra-Sol, tá ok? Isso aqui é constante também. Eu vou chamar de Catil. Porque elas são ligeiramente diferentes. Então, aqui eu só estou mencionando as leis de Kepler. As leis de Kepler são leis da cinemática planetária, digamos assim. Ela estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Quem foi o cara que pegou as leis de Kepler e foi olhar e, peraí, mas por que que isso acontece? Foi esse danado aqui, o Newton. O Newton, ele publicou um livro chamado Principia, e neste livro ele enuncia 4 leis que basicamente explicam as causas dos movimentos na superfície da Terra, bem como movimentos de corpos celestes. A mecânica newtoniana, para problemas clássicos e não relativísticos, ela funciona muito bem até hoje, tá ok? Claro que existem outros formalismos de mecânica que são muito legais, inclusive, a mecânica lagrangiana, a mecânica hamiltoniana, mas aqui a gente quer estudar as leis de Newton, em especial a lei de Newton da gravitação universal. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que o Aristóteles ele via o problema dos corpos celestes a partir de uma ótica e o problema dos corpos terrestres a partir de outra ótica, como se fossem físicas diferentes que descrevessem os dois. O Newton ele desconstrói isso, e a lei da gravitação universal ela tem uma importância muito grande, porque ela nos mostra que a mesma física que a gente aplica para os corpos celestes, nós podemos aplicar com algumas adaptações para os corpos terrestres. Ok? A lei da gravitação universal ela é válida tanto para descrever o movimento da Lua em torno da Terra, quanto para descrever por que se eu pegar esse iPhone e jogar na parede, ele vai quebrar todinho e eu vou ter um belo prejuízo maravilhoso. Beleza? Tudo bem? Então, tudo bem. Massa, arretado, legal. Muito bom.
Tá. E o que diz as leis de Newton? São 4, tá? A primeira lei de Newton, ela é muito importante. O Newton estava muito interessado em saber por que os corpos entram em movimento. Por que dado um movimento de um corpo, por que esse movimento acontece com tal trajetória? Por que uma bala de canhão tem uma trajetória parabólica quando ela deixa o canhão? Por que acontece, por exemplo, se eu tiver em uma região, tá, sem a resistência do ar, sem nada, no vácuo, e eu der um peteleco em uma bolinha? Para onde ela vai? O que acontece a partir de então, após o peteleco? Ela vai parar? Ela vai continuar andando? E as leis de Newton fornecem resposta para isso. Aristóteles, ele tinha um grande problema. Aristóteles, ele não acreditava no vácuo. Para ele, o espaço era preenchido. Enquanto na Terra o espaço era preenchido pelos 4 elementos, na região sublunar, o espaço era preenchido pelo éter e não existia o vácuo. O Aristóteles, inclusive, ele formulou uma frase que diz que a natureza ela tem horror ao vácuo. E a turma hoje usa de uma forma meio diferente essa frase, mas essa frase ela é atribuída ao Aristóteles. Só que na mecânica newtoniana, em primeiro de tudo, o espaço ele era geométrico, era o espaço euclidiano, tá? 3 dimensões lá, bonitinho e tal. E o vácuo existe. E hoje a gente sabe que existe o vácuo, e o vácuo é muito importante. Então, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela diz o seguinte: olha, um corpo ele vai permanecer parado ou se movendo em linha reta com velocidade constante, desde que todas as forças que estão sendo aplicadas sobre ele se anulem. Deu para entender? Então, veja, o cara vai ficar parado se todas as forças que estão sendo aplicadas sobre ele se anulem. Ou, dado um corpo que sofreu um impulso inicial e passou a se mover em movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniforme é o único movimento com velocidade vetorial constante. Vocês sabem disso. Neste caso, este cara vai permanecer no seu movimento uniforme, desde que nenhum agente externo empate o movimento, ou seja, desde que nenhum agente externo exerça uma força a fim de acelerá-lo ou de reduzir a sua velocidade. Então, essa é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. E só ela já explica muita coisa. A segunda lei é o chamado princípio fundamental da dinâmica. E ela diz o seguinte, olha, a aceleração de um corpo ela tem que ser diretamente proporcional à força resultante que age sobre ele. Ou seja, ela tem que ser diretamente proporcional à soma de todas as forças que atuam sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Quanto mais pesado for o corpo, quanto maior a sua massa, mais complicado é modificar o seu estado de movimento. Tá? Tudo bem? A terceira lei, que é muito importante, que está extremamente conectada com a lei da gravitação de Newton, ela diz, olha, se um corpo está exercendo uma força sobre um segundo, este segundo corpo vai exercer também uma força sobre o primeiro. Esta força terá a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Aí eu vou dar um exemplo muito simples. Se você empurrar a parede da sua casa aí, você vai sentir um incômodo na sua mão. Esse incômodo é porque a parede está te empurrando com a mesma força que tu está exercendo sobre ela. Então é um exemplo claro de ação e reação, beleza? Aplicado a forças de contato. Só que aqui a gente está interessado em uma força chamada força de campo, que são forças que atuam à distância. E a força que nós estamos interessados é a força gravitacional. Então, vamos agora ler a lei da gravitação de Newton. E o que diz a lei da gravitação de Newton? Olha, dados 2 corpos de massas quaisquer,
independente dos seus tamanhos, ou seja, ele pode ser muito grande ou muito pequeno. O que importa é a massa. Haverá uma força de atração entre eles, e esta força será proporcional ao produto de suas massas e terá proporção inversa ao quadrado da distância que os separa. Ou seja, se eu tenho dois blocos de massa M1 e M2 a uma distância D, se eu aumento essa distância para 2D, a sua força vai cair por um fator de 1/4. Se eu aumento essa distância para 3D, a sua força vai cair por um fator de 1/9. E assim por diante. Porque ela cai com o quadrado da distância. Ok? Tudo bem? Isso explica, por exemplo, pessoal, por que um cometa ele só tem a sua trajetória modificada quando ele chega nas proximidades da região de um planeta ou de uma estrela. Por que o cometa não tem sua trajetória? Por exemplo, eu tenho um cometa que está passando pela superfície de Plutão. Por que a trajetória desse planeta não está sendo, como é que eu posso dizer, significativamente modificada pela interação com o Sol? Porque ele não está enxergando o Sol direito. O Sol está muito longe desse planeta, desse cometa. Tudo bem? É isso. Matematicamente, a lei de Newton da gravitação ela pode ser escrita dessa forma. Força gravitacional é igual a G, que é uma constante, a constante da gravitação universal, vezes o produto das massas dividido pelo quadrado da distância entre os corpos. Claramente, se eu for traçar uma curva de força gravitacional com a distância, o resultado que eu obtenho é uma queda exponencial. Tudo bem? E por que isso é tão importante, pessoal? Primeiro de tudo, eu gostaria de falar que essa constante G aqui não foi o Newton que determinou. Ela foi determinada pelo Henry Cavendish. Se eu não me engano, o Cavendish era norte-americano. Eu acho que é isso. Não lembro muito bem. Ele usou uma balança de torção, tá? E duas esferas de chumbo. Apesar do chumbo ser muito pesado, a força gravitacional ela se torna muito pequena, tá? Para essas duas esferas de chumbo. Porque a força gravitacional ela é uma força que é considerável quando você tem corpos com massas da ordem da massa da Terra, da ordem da massa da Lua, da ordem da massa de astros no cosmos, tá? Para corpos muito pequenos, a força gravitacional é muito pequenininha. Mas ele medindo essa força gravitacional a partir de uma balança de torção, ele conseguiu obter um valor para a constante gravitacional. Hoje nós sabemos que esse valor é esse aqui, ó. 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metros ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Tudo bem? Eu preferi não colocar a conta do experimento de Cavendish, porque eu acho que não é o foco principal do curso aqui presente. Aí agora eu queria falar para vocês sobre o problema da queda de corpos a partir da ótica newtoniana. Tudo bem? Então, considera uma maçã na superfície da Terra que está sendo abandonada a partir de uma determinada altura. Claramente, a maçã vai ter uma massa muito menor do que a massa da Terra, não é isso? Claramente. E vamos lá. A força gravitacional, pessoal, ela age de uma forma de modo que, se a maçã está sendo atraída pela Terra, a Terra é atraída pela maçã com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. A maçã sente os efeitos da força gravitacional da Terra. Mas e a Terra? Ela sente os efeitos da força gravitacional da maçã?
A Terra está mudando o movimento dela por causa da força gravitacional que a gente exerce sobre ela? Claro que não. Por que não? Porque a massa da Terra é muito maior do que a massa da danada da maçã. Então, não vai alterar essa força aqui, ó, devido à maçã, não vai alterar significativamente o movimento da Terra. Claro, claro que não. Ok? Mas haverá uma força gravitacional de interação da Terra com a danada da maçã. Tudo bem? Então, para a maçã, essa força é importante. Então, a gente pode escrever a segunda lei de Newton para a maçã. Considerando que não há resistência do ar, a única força que atua sobre a maçã é a força gravitacional. Então, a massa da maçã vezes a aceleração é igual à força gravitacional. Naturalmente, tu vai ter isso aqui. A massa da maçã vai morrer. E o que tu vai ter? Que a aceleração vai ser G vezes a massa da Terra dividido pela distância da Terra com a maçã ao quadrado, que no caso pode ser considerado o raio da Terra. Tá? Aproximadamente. E isso é o que nós chamamos de aceleração da gravidade local. Ah, tudo bem. Muito bonitinho, sendo que a gente está desconsiderando uma coisa importante aqui. A Terra, ela gira em torno do próprio eixo. E como qualquer corpo que gira em torno do próprio eixo, ela não pode ser considerada um referencial inercial perfeito, tá? Porque o movimento circular uniforme, ele tem aceleração. Se o movimento tem aceleração, então o referencial não é inercial. Porque o referencial inercial é aquele que obedece à primeira lei de Newton. E a primeira lei de Newton diz que um corpo ele vai permanecer parado ou em movimento uniforme, desde que nenhuma força atue sobre ele. Tá. E por que que um corpo que gira não se enquadra nessa questão? Porque a velocidade vetorial de qualquer corpo que gira não é constante. Se o corpo está exercendo uma trajetória circular, mesmo que o valor da velocidade permaneça ao mesmo, a sua direção e o seu sentido variam continuamente. Então, tem aceleração. No caso de um movimento circular uniforme, a aceleração é centrípeta. Como a Terra está girando, a maçã também vai estar girando. Então, este problema não é tão simples assim. Haverá o que a gente chama de peso aparente. Tá ok? Então, aqui é só a expressão do peso, né, que é massa vezes gravidade, que todo mundo já conhece, só que, na realidade, a Terra gira. A Terra ela tem um movimento de rotação. Então, a gente pode construir uma relação dizendo que o peso, se a Terra tivesse parada, menos o peso aparente, é igual à massa da maçã vezes a sua aceleração, que é o quê? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio, onde o raio é o raio da Terra e a velocidade é a velocidade de rotação. Tudo bem? Então, o que é que a gente vai ter? Claramente, o peso aparente da maçã vai ser o seu peso menos o produto de sua massa com a sua aceleração. Ou seja, a aceleração da gravidade real, ou melhor, a aceleração da gravidade vai ser o quê? A aceleração da gravidade se a Terra tivesse parada, menos a aceleração da Terra. Então, a depender, por exemplo, dado que eu tenho um trem em movimento em alguma região aqui próxima ao Equador, a depender da direção que o trem está se movendo, o seu peso ele pode ser diferente do seu peso aparente, em virtude do movimento de rotação da Terra. E isso está associado com o que a gente chama de referenciais não inerciais.
As teorias de Newton, para isso, são um pouco complicadas e falhas em alguns momentos. Em virtude disso, Einstein, lá no século XX, desenvolve a teoria da relatividade geral, que é massa para referenciais não inerciais, especialmente, principalmente, claro, em velocidades próximas à velocidade da luz, que não é o caso aqui. Por isso que a gente pode aplicar a dinâmica newtoniana com tranquilidade. Então, a lei de Newton da gravitação universal, ela nos permite descrever tanto esse problema quanto esse problema aqui, ó. No caso de um lançamento oblíquo, o Newton se perguntava muito, poxa, por que se eu chutar uma bola, ela tem uma trajetória parabólica? Por que ela simplesmente não sobe e não cai? É muito simples. Você deu um impulso na bola aqui, ó, e esse impulso forneceu a ela uma certa aceleração, tá? Então, ela vai ter uma velocidade horizontal. No entanto, nenhuma força age sobre esta bola aqui na horizontal. A única força que age sobre ela é qual? É o peso. Então, na horizontal, ela está em inércia. E, por inércia, ela continua a se mover o tempo todo com a mesma velocidade horizontal. Só que na vertical, a força gravitacional começa a exercer influência sobre o seu movimento, reduzindo a sua velocidade vertical até o ponto de invertê-la. Em virtude disso, é que nós temos sempre um movimento parabólico. A força-peso sempre vai estar presente, fazendo o movimento ser parabólico. E por que no caso do movimento de um planeta, a trajetória é desse jeito? A gente tem a força centrípeta aqui, né? Na verdade, a força de atração gravitacional com o Sol, tá? E por inércia, se não tivesse essa força, o meu planeta ele ia estar se movendo para lá, indefinidamente. Ok? Só que devido à ação dessa força, ele tende a se mover nessa direção. Então, a trajetória dos planetas é explicada pelo quê? Pela ação da força gravitacional e pela inércia. Tá ok? Para terminar, eu disse que seria meio rápido, né? Eu acho que eu demorei meia hora só. Poxa vida. Eu queria mostrar para vocês uns exemplos que, na verdade, são problemas da Olimpíada Brasileira de Astronomia. E são problemas simples, tá? Mas são bem legais. O primeiro problema é muito simples. E aí eu queria que alguém abrisse o microfone e enunciasse para mim a lei da gravitação universal. Bora lá. Quem poderia fazer isso? Não tenho vergonha de mim. Eu sou feio, mas eu não morro. Algum aluno? Problema 1. Observa bem o que o problema 1 diz. Olha, enuncia a lei da gravitação universal. E aí? O povo está com vergonha. Eita, professora, tá todo mundo com vergonha de mim. Acho que é o sotaque. Posso falar? Pode falar, Nicole. Fica à vontade. Tá. Ambos estão submetidos ao... Não. Se dois corpos possuem massa, ambos estão submetidos a uma força de atração mútua proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Muito bem. Gostei. Tá certíssimo. Sabe, essa dificuldade ou essa complexidade em explicar a gravitação universal, que se tu pegar o livro do Newton lá, é muita geometria. Geometria demais, é uma geometria euclidiana, né? A gente sabe que na teoria mais completa, né, a gente não tem essa geometria euclidiana, né? A gente tem aquela geometria do espaço-tempo lá. E aí eu acho que isso torna
isso torna a explicação muito mais difícil. Eu lembro de ter olhado, tá olhando aquela lá do o modelo planetário, sistema planetário lá do Copérnico, não. Ai, o cara, Ptolomeu, que tem que ficar explicando o movimento retrógrado dos planetas através de epiciclo, e dá epiciclo, né? Esse tipo de coisa exige uma criatividade muito grande. E a gente, no final das contas, viu que simplesmente porque a Terra, em algum ponto, ela ultrapassa, né, o Marte, por exemplo, e acaba dando esse efeito, né, aparente aí de movimento retrógrado. Exatamente. Na verdade, o que você tem não é um movimento retrógrado, é apenas o fato de você ter alguns astros mais próximos do Sol e outros astros mais afastados. Aí, devido ao fato de seus raios serem diferentes, suas velocidades serem diferentes, em algum momento, por exemplo, a Terra vai ultrapassar Marte, Mercúrio vai ultrapassar a Terra, e isso dá essa impressão de movimento retrógrado, de fato. Agora, eu quero que um de vocês explique essa letra B aí. Tanto o Sol quanto um planeta que se move em torno dele experimentam a mesma força. Como podemos explicar que o Sol permanece sempre aproximadamente no centro do sistema solar? E aí? Como a gente pode explicar essa bagaça? A explicação é bem simples. Olha, eu arriscaria a inércia. Mas assim, tô arriscando, chutando aí. Aí tu explica direito para nós. Olha, tem alguém aqui respondendo. É por aí, professora. Mas olha, por causa da sua massa, Maria Luísa. Exatamente, veja. A massa do Sol é muito maior do que a massa de um planeta, tá? Em virtude disso, o movimento, a força que o planeta exerce sobre o Sol influencia muito pouco o seu movimento, digamos assim, tá ok? Por conta disso, o Sol permanece no centro do sistema solar, aproximadamente. Porque mesmo que você tenha diversos astros exercendo forças sobre o Sol, como a massa da estrela do Sol, né, é muito grande, não exerce grande influência sobre ele. Ok? É o mesmo exemplo que eu dei, por exemplo, da maçã com a Terra. A maçã nunca vai mudar a trajetória do movimento da Terra, porque a massa da Terra é muito maior que a massa da maçã. Beleza? Tudo certo, nada errado. De boa, na lagoa, suave, na nave. Olha, Nicole, aí é que tá. Não se sabe se de fato o Newton ele desenvolveu tudo depois que a maçã caiu na cabeça dele, não. Ele já vinha pensando nesses problemas há muito tempo. São mitos e histórias que permeiam a nossa a ciência em si, né? Mas se foi, eu agradeço a Deus por ter caído na cabeça dele, porque hoje eu posso aprender muito mais sobre o universo. Pô, é muito massa, pô, velho. Quanta coisa se desenvolveu. Que arretado, bicho. Ó, uma coisa que eu tô com muita sede para estudar, porque eu estudei muito pouco, é a teoria da relatividade geral do Einstein. Eu tenho que abrir as contas daquilo ali, estudar. Eu sei que vai dar um trabalho do cão, eu vou endoidar fazendo isso, mas vai dar certo, eu vou conseguir. Porque eu sou, assim, meu mestrado foi em mecânica quântica de muitos corpos, e meu doutorado foi em nanomagnetismo. É bem diferente. Mestrado teórico, doutorado experimental. Aí eu não tive tempo para estudar direito algumas coisas que eu queria estudar, sabe? E agora eu tô querendo endoidar o cabeção estudando. Oxi, bora nessa, professora. Bora montar um grupo de estudo aí, fazer essas continhas. Bora botar para quebrar. Um cara que pode ensinar a gente bem legal é o Damião, cara. Ele é excelente.
Ele trabalhou essa parte de cosmologia e gravitação. Bora falar com ele, quem sabe ele não ensina pra gente. Eu tô a fim de aprender. Vou encher a cabeça dele, então. Aí sim, bora montar esse grupo de estudo. Bem, eu também preparei outro exemplo. Esse exemplo tem umas pontinhas. Então, exemplo 2, também foi um problema da Olimpíada. A gravidade e o imponderável. Dizemos que um corpo é imponderável quando ele parece não estar submetido à ação de forças gravitacionais. Isto é experimentado pelos astronautas em órbita que ficam flutuando. Algumas pessoas acreditam que isso é devido à ausência de gravidade, o que é incorreto. O que acontece é que o astronauta e o lugar onde está, estação espacial, cápsula e outros, estão sujeitos ao mesmo valor da aceleração. Aí ele dá o raio da Terra, a massa da Terra, a constante da gravitação universal, e manda fazer umas aproximações. Qual seria a duração do dia na Terra para que tivéssemos a sensação de imponderabilidade aqui em sua superfície, num ponto sobre a linha do Equador? Pronto. Aí o caba desiste, endoida e pronto. Pensa que não dá para fazer, endoida o cabeção e acabou, né? Agora eu entrego minha prova, lascou, foi tudo, não sei fazer, pronto, desisto da vida. Não é isso, professora, que a gente faz? Não é isso que a gente devia fazer, né? Mas é isso que a gente faz. Dependendo do meu interesse, às vezes eu desisto também. Mas é Olimpíada, é interesse de todo mundo, não pode desistir. Bora lá, Nicole, bora se aprofundar em cosmologia, bora botar para quebrar, viu? Então, vê, essa letra A, ela não é difícil. Vê, no enunciado ele dá a resposta. Acho que aqui no Pará vocês chamam de comando da questão. É engraçado porque eu dou aula aqui e eu sou noivo de uma menina daqui, né? E eu já dei aula para ela. Aí eu chamo de enunciado, aí ela fica dizendo que eu estou anunciando alguém, sabe? É muito, muito estranho esse negócio do sotaque. Porque eu sou do Nordeste. Não, eu uso enunciado também. Não sei, também eu morei muito tempo fora, né? Eu chamo de comando da questão. Comando. É comum mesmo, é comum. Mas eu não uso esse termo há muitos anos. Não sei. Eu só chamo de anunciado. O senhor está anunciando quem, professor? Quem é que o senhor está anunciando? Eu estou anunciando 0 na caderneta, que eu vou botar para você já. Eu sou ruim. Não, eu sou um bobocão mesmo. Então, vamos lá. Qual seria a duração do dia na Terra para que tivéssemos a sensação de imponderabilidade? O que é isso? Pessoal, ele dá no enunciado lá. Olha, para ter sensação de imponderabilidade, isso significa que todos... Olha, o astronauta, o lugar onde ele está todo mundo sujeito ao mesmo valor da aceleração. O que isso vai significar, pessoal? Veja, para que seja imponderável, seria necessário o seguinte, que não tivesse força normal do solo sobre os corpos na superfície da Terra, tá? O que isso ia significar? Isso ia significar, basicamente, que só a força gravitacional ia ser responsável pelo movimento circular dos corpos em torno do centro da Terra, tá ok? Então, eu não teria força normal na superfície da Terra, eu só teria a força gravitacional, e como, dado um ponto na superfície da Terra, a força gravitacional ela tem aquele valor bem determinado, usando essa relação, eu consigo descobrir qual seria a duração de um dia. O que é a duração de um dia? É o período de rotação da Terra. Então, fazendo a continha, né? Continha muito simples. Vamos ver se eu preciso abrir um novo slide para isso. Espero que vocês enxerguem. Não é difícil, pessoal. Não é difícil a continha, não. Vou ser muito rápido para não tomar demais o tempo de vocês. Nesse caso, eu vou ter o quê? Força gravitacional igual a massa vezes velocidade ao quadrado
dividido pelo raio da Terra. Deixa eu aumentar aqui, porque está muito pequeno, né? Beleza? E isso aqui seria a segunda lei de Newton. Mas o que é força gravitacional? Força gravitacional é assim que eu dou aula, viu, professor? Eu resolvo as questões na hora. É G, M, Mzão, dividido pelo raio ao quadrado, onde esse raio é o raio da Terra. E isso vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo danado do raio. Tudo bem? Tá ok até aí? Vê. O que eu tenho que fazer aí para achar o período? Eu tenho que isolar a velocidade, né? A gente sabe que num movimento circular uniforme, o que é a velocidade no movimento circular uniforme? A velocidade é igual a 2π dividido pelo danado do período, não é isso? Isso significa que o danado do período vai ser o quê? 2π. Opa, faltou o igual. Dividido pela danada da velocidade. Mas eu nem precisava fazer isso, né? Era só jogar aqui. Então vamos jogar aqui. O que é que eu vou ter, então? Aqui eu vou ter, apaga esse V ao quadrado. Então fica 2π dividido pelo período elevado ao quadrado. Beleza? Aqui eu vou apagar esse negócio que não é necessário. Tudo bem? Aí eu vou cortar um R aqui com R ao quadrado, né? Tá? Vou cortar o M com M também, tá bom? Todo mundo entendeu o que eu vou fazer? Não sei se eu tenho uma canetinha aqui para mostrar isso direito. Eu vou cortar esses carinhas aqui, ó. Vou mostrar. Esse carinha aqui vai morrer com esse carinha aqui, tá? E esse quadrado aqui, opa, desculpa. Esse quadrado aqui vai morrer com esse R daqui. Bora, meu filho. Tá bom? Beleza? Então, o que eu vou ter, basicamente? Só continha, né? Só álgebra. Muito simples, né? Mas eu não sei como é que está o nível de vocês em matemática. Tem uns alunos aqui que estão num nível bem complicado. 2π dividido pelo período vai ser igual a quê? Raiz quadrada. É isso? E que G Mzão dividido por R. Tá? Ou seja, quem é o danado do período que eu estou procurando? Opa. Portanto, o danado do período vai ser o quê? 2π vezes a raiz de quem? De R dividido por G vezes M. Bem? Ok? Vê como a letra A foi fácil. Opa, que eu acho que eu cometi algum erro aqui em uma parte. Deixa eu ver aqui. Tá. Sim. Sim. Morreu aqui. Aqui.
Só um minuto, pessoal, que eu tô achando uma breve inconsistência aqui no que eu fiz. Esquisito. Esse T foi ao quadrado? Tirou que raiz aí? Ah, ele foi ao quadrado. Porque tá sobrando um R ao cubo aqui que eu não tô entendendo de onde vem esse R ao cubo. Eu tô achando estranho o surgimento de um R ao cubo aí. É o que eu tô tentando ver aqui aonde foi que eu fiz besteira para vir um R ao cubo. Ah, a questão pede um R ao cubo. Entendi. Eu tenho aqui a resposta do problema, e na resposta dá um R ao cubo no numerador, e eu não estou conseguindo achar esse R ao cubo. Deixa eu ver se eu fiz algum erro aqui. Acho que tem uma... Talvez esteja na velocidade ao quadrado, que essa velocidade é velocidade tangencial, né? Ela não é velocidade angular, é isso? Essa velocidade ela é originária da... Sim, certamente. Tá faltando um R. Meu Deus do céu, esse erro foi absurdo. Fica deu uma dor no meu coração agora. Meu Deus. Deu certo. Mas eu tô muito chateado comigo mesmo agora. Como é que eu cometo um erro desse? Agora sim, agora deu certo. Pessoal, vocês entenderam aí? Por isso que é bom você ter mais de um universitário no negócio. Menino do céu. Coitado de mim. Agora sim. Então, esse vai ser o período, tá? E quando tu substituir lá, desculpa, pessoal, eu não queria ter cometido esse erro. Faltou eu colocar o R aqui da velocidade tangencial, mas que erro infantil. O tempo vai ser de aproximadamente assim, 1,4 horas, beleza? Então isso responde a letra A, que é a única que tem conta. Aí vem a letra B. A letra B, ó a pergunta da letra B, ó a casca de banana. A letra B é bem óbvia. Olha, se forem acionados foguetes no ônibus espacial para correção da órbita, a sensação de imponderabilidade dos astronautas continuará? Não continuará. Porque agora tu vai ter uma força aplicada lá que vai estar sendo adicionada ao problema. E agora tu não vai poder mais fazer, por exemplo, a força gravitacional igual à força centrípeta. Tu não vai poder desconsiderar a força normal de apoio, porque tu vai ter uma força aplicada ali no problema. Então, não. A resposta é não. E a última, que é bem dificilzinha, essa eu achei meio difícil. Dois trens perfeitamente iguais, um anda de leste, um anda para leste e o outro anda para oeste. Qual trem parece ser o mais pesado? Aí tu vai ter uma mistura de peso aparente com a ideia de referenciais e tal, não inerciais. O fato é que o trem que vai parecer mais pesado nesse caso, pessoal, é o seguinte: vai ser o seguinte, você precisa lembrar das aulas de geografia do seu ensino fundamental. A Terra, ela gira para onde? Ela gira de oeste para leste, tá? Como tal, qual é o trem que vai parecer estar mais leve? Vai ser aquele que tem o seu movimento no mesmo sentido de rotação da Terra, enquanto que tem movimento no sentido contrário, vai parecer mais pesado. E isso está relacionado com o sinal dessa equaçãozinha aqui, ó. Cadê a danada?
Acho que está aqui. Nessa aqui. Aqui pode ser menos e pode ser mais. E isso dá o peso aparente maior ou menor. Tá? A grosso modo, era isso que eu tinha preparado para hoje, professora. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido.